Fala, gente. Boa tarde, gente. Graça e paz, saúde, amor e prosperidade sobre a vida de todos aí. Deixa eu pegar um ângulo melhor aqui, tá? Pra gente falar sobre duas centraizinhas que estão aqui no laboratório. E a gente fez um vídeo desse bem parecido aí semana passada. E por que repetir o vídeo? Já fizemos uma aí bem parecida na semana passada. Na verdade, a gente sempre tá batendo na mesma tecla por algumas coisas. A gente ter que ficar relembrando, sabe? E a gente também não é aquela questão de que aquele que não é visto não é lembrado. Isso pra mim não. Eu vi isso de uma pessoa uma época e eu acho que às vezes as coisas que se faz por trás dos bastidores também é sinônimo de lembrança. A questão é para quem faz e por que faz. Essa questão de quem não é visto não é lembrado serve muito para algumas pessoas que gostam de púlpito, né? Púlpito é o palanque, púlpito é o holofote, né? Púlpito é o lugar mais alto. Então as pessoas que precisam desse tipo imediatista para vender o seu produto ou vender a sua imagem, então verdadeiramente eles têm uma necessidade lógica de aparecer a todo e qualquer momento. Então, por eu não acompanhar o pensamento e a vibe desse cara, ele me deixou no meio do caminho. Mas foi bom ter deixado no meio do caminho, porque uma coisa é você deixar um companheiro no caminho, outra coisa é você abandonar um amigo no caminho. E outra coisa é você ter uma filosofia de vida e as pessoas não te acompanhar na sua filosofia de vida. Aí você às vezes tem que deixar no meio do caminho. Mas outra coisa é você ter alguma coisa para oferecer. E você oferece, quando a pessoa obtém o benefício desejado, aí a pessoa te deixa você no caminho. Eu sou acostumado com isso. Eu vou até um pouco mais além, eu já estou me tornando catedrático nessa questão, né? Já cursei, já estou ficando PhD nessa história. E uma outra história é você ter que colocar pessoas para fora da sua vida, tá? Que não te rende e te atrapalha, tá? Verdadeiramente, algumas pessoas você tem que tirar ela do seu caminho. Você tem que despedir ela do seu caminho por várias situações que pode ocorrer. E como deixar uma pessoa fora do seu caminho? Eu vou citar um exemplo aqui bíblico, eu estou sempre citando exemplo bíblico, eu gosto, isso está em mim. E não tem como tirar de mim ainda que você queira. Uma reflexão do livro de Jonas, né? Lá no capítulo 1 do livro de Jonas, quando o Todo-Poderoso, o chefe, né? O chefe é o chefe, né? Roberto Júnior está assistindo a gente aí. Não vou me estender muito por causa da bateria do celular. Mas o chefe supremo, né? O pai, porque o chefe supremo ele está em cima e quem está em cima comanda. Quem está em cima autocomanda. Quem está em cima manda. Quem está em cima também desmanda. Quem está em cima complica. Quem está em cima descomplica. E esse ser supremo é aquele que faz descer a sepultura e subir dela. É aquele que dá a vida, mas é aquele também que concede a morte. Esse ser supremo que está em cima é aquele que fala, para aí vento, e o vento para. É aquele ser supremo, entendeu? Em que os oceanos, eles não se encontram com o outro. Ainda que se encontra um, não se mistura. O ser supremo é aquele que ele, pela tua palavra, cerca o mar na sua magnitude. Esse é o ser supremo. E muitas das vezes a gente esquecemos dessa supremacia
do grande eu sou, que é o único que pode falar eu sou. Esse ser supremo, sim, ele pode dizer eu sou. A gente não. Nós não somos nada sem ele. Nós, o que temos é pouca coisa concernente à magnitude do ser supremo, né? E Jonas, um dia o ser supremo chega para ele e fala: Jonas, eu quero que você vá até um povoado e pregue para um povo. Eu estou olhando para trás aqui, eu estou vendo que o ar-condicionado está ligado, mas fica muito calor aqui. E Jonas não quis. E o ser supremo direcionou ele para ir a uma cidade por nome Nínive. Essa cidade existe até nos dias de hoje. E de repente esse Jonas ele treme. Até eu tremia. Para quem já assistiu aquele filme Conan, o Bárbaro, era mais ou menos isso que acontecia naquela época. E até porque essa cidade era de bárbaros. Eles matavam as pessoas à espada. Eles cortavam as pessoas ao meio. Eles amarravam a pessoa, os dois braços de um lado, na traseira de um cavalo, no arreio de um cavalo, e amarrava as pernas no outro. E metia chibata, o cara partia no meio. E agora Deus olha e fala assim: não, eu tenho que mandar alguém lá falar para esse povo para parar com essa sacanagem que não tá ficando legal não, senão eu vou matar todo mundo. E ele escolhe Jonas. E Jonas Jonas, a Bíblia diz que ele chegou num lugar onde tinha um navio parado, e era um navio cargueiro, não era um navio de tripulação ou de carregar, era um navio cargueiro, que veio de ir para Nínive. Ele estava indo para Tarsis. Jonas tem uma quantia no bolso, ele pega e paga o timoneiro daquele navio e entra naquela embarcação. E Jonas corre para o porão desse navio e fica lá quietinho. E no mesmo livro do Jonas, vem dizer que, em um momento para outro, o mar ficou bravio. E de repente, os ocupantes daquele navio começaram a se preocupar. Começaram a ver que o navio ia a pique, o navio ia se partir. Pelo grandes açoites das ondas e dos vendavais, o navio ia se partir. E de repente começaram a desvaziar ou tirar suas coisas, mantimento, roupa, tudo que tinha de peso, e jogar para fora para o navio ficar mais leve. Era o navio cargueiro. E de repente começaram a cada um a clamar pela sua fé, pelo seu Deus, e jogaram sorte, né? É aquela história da brincadeira do dado, né? Vamos jogar sorte aqui. A brincadeira do cara e coroa, não tem? Tem essa brincadeira? Jogaram sorte e a sorte caiu exatamente sobre Jonas. E o que aconteceu? Eles tiveram que tirar Jonas. Perguntaram a Jonas de onde que Jonas vinha, que povo que era de Jonas, que terra que ele estava vindo, e por que daquela tempestade. Jonas fala: eu sou o culpado dessa tempestade. Me lança ao mar que a tempestade vai cessar. E assim foi, lançaram Jonas ao mar e a tempestade cessou. Contando assim essa história, sem você ler todo o contexto, o porquê dessa situação, parece ser uma história muito sem graça. Mas nessa história sem graça que eu quero entrar com você. É nessa história sem graça, por dentro do laboratório de hoje, é que eu vou falar para você que, assim como Jonas teve que ser jogado para fora do navio para acalmar tempestades, assim também tem pessoas que você tem que jogar para fora da sua vida para acalmar as tempestades da sua vida. Às vezes você tem problema de saúde, como eu tenho, e às vezes você tem que pegar e dispensar a pessoa, mandar a pessoa embora, dar baixo na sua carteira, ou chegar: fulano, nós andamos bem até aqui, daqui para lá você anda, daqui para cá eu ando. Porque verdadeiramente tem pessoas que são seres humanos, mas os seres humanos ele tem lá a sua mentalidade, os seres humanos também têm lá a sua carga de energia, que assim como você queira dizer, né? Energia positiva e energia negativa. Eu coloco assim: falta de fé é uma pessoa de fé. Tem outras pessoas que colocam, né,
quando nós vamos olhar para uma outra áurea, fala, essa pessoa tem uma áurea ruim. É assim, essa pessoa não é legal. Tem pessoas que é complicado de se falar de pessoas, de seres humanos. Que tem pessoas que ela não consegue amar nem a si própria. A gente está vendo isso todos os dias, que tem pessoas que não conseguem amar nem a si próprio. E se ela não ama a si próprio, ela é incapaz de amar outro ser humano. Ela é incapaz de amar outro ser humano. E cada dia está aumentando esse tipo de pessoas do coração iníquo, do coração que não se acha perdão, de um coração intratável, pessoas intragáveis, pessoas miseráveis, pessoas amantes de si mesmo, pessoas que têm coragem de prejudicar o seu próximo pelo benefício próprio. Sabe? E isso independe, porque a guerra metanoia da mente é uma coisa tão desregrada e tão escumonal e desajeitada, que eu já vi filha mesmo, competindo com a mãe. Certo? Parece um troço de outro mundo. Competir com a mãe, filha competir com a mãe. Eu já vi filhos competir com o pai. Assim como eu já vi filhos ter inveja do pai. Eu já vi filhas ter inveja da mãe. Olha que coisa doida. Deixa eu tomar uma água. Aí as pessoas chegam e falam tipo assim, cara, esse careca é muito doido, esse cara... Alguém fala pra mim assim, você é inteligente. Eu não sou inteligente. Eu não sou inteligente. Eu não sou inteligente. Não tenho inteligência. A única coisa que faz diferença é a gente observar as coisas e fazer o haver da vida, como dizia minha avó. Você pensar na vida num conjunto todo e saber que nós estamos numa bagaça chamada mundo e que isso aqui são seres humanos. E não é questão de inteligência, é questão de percepção. Não é questão de inteligência, é questão de você fazer uma leitura lógica de como as coisas se andam. Se a mãe troca de carro, a mãe já presenteia uma filha com um carro. E como é que essa filha agora quer exigir que a mãe troque de carro também, que a mãe troque o carro dela? Como é que um filho pode chegar... Nós temos aí agora uma história mal contada para essa semana, aqui no estado do Espírito Santo, mais precisamente em Cachoeira de Itapemirim, um filho que matou um pai. Um filho que matou um pai. E o cara comprou gasolina para colocar fogo no pai. O cara viajou com o pai morto no carro e enterrou o pai numa cidadezinha mais próxima. É essas coisas, tá vendo? Não é questão de inteligência. É questão de você ver uma vez da vida. E você começa a pensar, cara, que mundo que a gente vive? Que mundo que a gente vive? Isso é o que está acontecendo agora. Isso já vem de anos acontecendo. Nós estamos citando uma história bíblica, né? Você pode falar assim, mas isso aí já aconteceu lá com Abel, com Caim vai lá e mata Abel, e aquele negócio todo, foi o primeiro homicídio da história da humanidade, e o irmão que matou, para você ver como que é a questão ali. A questão toda foi uma questão de inveja. Foi por isso que nessa história bíblica, o irmão matou o outro, uma inveja. E inveja, irmão, é uma coisa do Satanás, inveja é coisa do diabo. Inveja é a incapacidade do ser. Inveja está na gente. Inveja, ela não sai, ela não é algo espiritual que toma o ser. A inveja está no ser, na incapacidade do ser. A inveja só torna algo espiritual quando essa pessoa agora ela já tem possessão disso. E deixa eu te falar uma coisa para você. Você pode não acreditar, mas eu acredito. Meu avô contava isso para mim até o dia que eu experimentei. O dia que eu experimentei isso, e hoje eu experimento isso por várias vezes na vida, e eu sei que esse poder negativo o ser humano tem. Meu avô tinha umas plantações, meu avô gostava de criar pássaros, né? E sempre quando ia alguém, que meu avô desconfiava que aquela pessoa tinha esse preságio, meu avô escondia os pássaros tudo. Minha avó ficava indignada daquilo. Eu fui criado com os meus avós, graças a Deus por isso, tá? Eu fui criado com meus avós.
Obstante dizer que eu chamava a minha avó de mãe e meu avô de pai. E meu avô tinha esse negócio, minha avó ficava brava, né? Meu avô chamava Gonçalves, ou Gonçalo por registração, por registro, e minha avó chamava Nair. E minha avó ficava brava. Fulano de tal tá vindo, você tá escondendo essa montoeira, Gonçalves. E aí ficava, meu avô era gago. E por ser criado com meu avô até bem pequeno, eu gaguejava também. Eu não sei se é porque de tanto imitar o meu avô. Mas, gente, e realmente, isso existia. E meu avô contava pra mim que tem pessoas que trazia um espírito mal e que se olhasse e desejasse aquele animal morria. Eu ficava pensando, eu conto mais jovem, como que isso poderia acontecer? E realmente é verdade, que já aconteceu comigo exatamente com um pássaro. Um cara uma vez, ele queria tanto comprar um pássaro na minha mão, tanto comprar um pássaro, e eu não vendi esse pássaro de jeito nenhum. E ele me propôs um dia, na época era uma fortuna, uma bicicleta da Monarch por Barra Forte, a marca era Barra Forte. Ele me deu uma novinha, eu lembro, de cor vermelha, nesse pássaro. Foi o dia que eu não aceitei, no outro dia o pássaro amanheceu morto. O pássaro sadio. Existe esse tipo de pessoas. E hoje eu consigo constatar esse tipo de pessoas. Às vezes, numa magnitude de distância, dá para você constatar esse tipo de pessoa. Sou melhor que ela? Não, não sou. A inveja é uma coisa tão... Tem pessoas, gente, tem pessoas que ela vai até você para conversar. Dependendo da pessoa e do tino da conversa, você fica mal na hora. A pessoa vai embora, você tá mal, seu corpo tá mal, você fica até febril. Tem pessoas que são assim. E esse tipo de pessoas, você tem que tirar ele fora do seu barco, senão seu barco vai a pique, assim como foi dos timoneiros na época de Jonas. Jonas era mau? Não, Jonas só não fez a obrigação que lhe era mister na época e ter obedecido à voz do Todo-Poderoso. Ele esqueceu que o Todo-Poderoso rege toda essa bagaça chamada mundo, e o Todo-Poderoso mandou uma tempestade. Está na Bíblia. Foi Deus que mandou a tempestade. E Jonas veio de ir para Nínive. Jonas toma uma posição contrária, entendeu? De uma distância mais ou menos de dias, não vamos colocar dia, mas vamos colocar em quilômetros. Dava mais ou menos 800 quilômetros, uma distância de uma cidade para outra. Da onde Jonas estava. Do porto aonde Jonas se aporta ao navio. Mas só que depois se agigantou porque ele foi tomando distância ao contrário. E aí todo mundo sabe da história, né? Aí alguém um dia chega pra mim e fala: cara, isso é a história da carochinha, eu não acredito nisso. Isso aí é um problema seu e não é um problema meu. Assim como a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas, e se a Bíblia falasse para mim que Jonas engoliu um grande peixe, não fazia diferença, porque a minha questão é crer. E a sua questão é você crer ou não crer, mas isso é um problema teu e não meu. A única coisa que eu tenho que fazer é pregar e falar do grande amor desse tal. Entendeu? Eu nem vou comentar com você o que está acontecendo comigo agora e por que eu estou aqui, que não era para mim estar aqui, mas isso também faz parte do propósito do milagre do Todo-Poderoso com a minha vida. E eu não abro mão. Eu não abro mão. Se um filho mandar eu escolher entre eu e Deus, eu escolho Deus e mando meu filho partir. Se a minha filha mandar eu escolher entre eu e Deus, eu escolho a Deus e não a minha filha. Se a minha mulher mandar eu escolher entre eu e Deus, ela já pode entrar com carta de divórcio, que eu fico com Deus e fico muito bem resolvido. Entendeu? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Porque o único que vai estar no dia do meu único suspiro, ou o meu último suspiro, é o grande Deus. Ninguém vai estar. Até porque nenhum deles vai querer morrer no meu lugar. Eu tenho certeza absoluta disso. E é assim que eu parti, os meus filhos vão fazer da vida deles o que querem. Não fazem porque eu ainda estou vivo. E lá na minha casa, ainda quem manda sou eu. E os meus filhos têm que obedecer. E todos os meus filhos é bênção pai,
e benção mãe, porque se não dá benção eu repreendo na frente de todo mundo. E eu não estou falando de um menininho, como tem lá em casa, de 8 anos. Eu estou falando do menino de 8 anos, de uma menina de 14, de uma menina de 18 e de um cara de 29 anos. Eu não estou falando de menininho. Eu estou falando deles porque a minha criação foi assim. Entendeu? É uma questão de criação. É bênção pai para chegar, é bênção pai para sair, é bênção mãe, é bênção para deitar, é bênção para levantar. Porque dorme às vezes na mesma casa, mas não dorme comigo. Então, eu sou assim, dessa forma. Se é muito radical, é por você ser frouxo e não ser radical, que talvez na sua casa o seu filho possa fazer a plena da sacanagem. Na minha casa eu não aceito. Entendeu? Na minha casa eu não aceito. Ah, você é quadrado também, eu também posso ser quadrado. Só que é uma questão de costume. É por isso que esse mundo está dessa forma, gente. É por isso que o mundo está dessa forma. Nós não acompanhamos o processo de criação. Se nós tivéssemos acompanhado o processo de criação nosso, não é aplicabilidade, porque se eu fosse bater nos meus filhos o tanto que eu já apanhei, é sério, eu apanhava. E minha avó tá aqui, eu tô gravando, tem muitos parentes meus em Facebook que tá aqui dentro, que vai assistir. Minha avó, você podia fugir de manhã, ela falava simplesmente assim: você vai voltar e vai ter que dormir. E quando você voltar para dormir, você não vai dormir na rua, a gente se acerta. E você podia ter na certeza que era certo. E não era cabo de vassoura, não era faca, não era nada não. Minha avó tinha uma vara de goiaba, pensa num trem que doía com força. E a véia era magrinha e ela sabia bater, tá? E meu avô já era diferente, meu avô já era muito ignorante. Meu avô, ele tinha uma taca de uma mão que desnorteava a gente. Mas eu não tive muito problema com meu avô, por incrível que pareça, né? Eu não tive muito problema com meu avô, até porque eu era um neto obediente. Só para vocês terem a noção do que é um neto ser obediente, que eu fui criado dentro de uma casa. E para ir para o meu quarto, onde eu dormia, eu passava na porta do quarto da minha avó, do meu avô. E eu só entrava dentro do quarto da minha avó e do meu avô quando eu tinha que encher as lançadeiras. Quem é mais velho sabe do que eu estou falando. Alguns conhecem como retróis. Daquelas máquinas Singer antiga, a pedal. Minha avó tinha duas, uma Singer e uma Vigorelli. Ou então, para quando ela não enxergava muito bem, aquelas agulhas mais fininhas, ela me chamava para passar a agulha, a linha na agulha. Era quando eu entrava no quarto da minha avó. Fora isso, neca de catibiriba, eu não entrava por respeito. Eu nunca vi o meu avô trocar de roupa na minha frente. Nunca vi. Hoje, só Deus na nossa vida. Por isso que o mundo vai de mal a pior. Eu estou falando de Bíblia, estou falando de costume. Então, mas eu sempre falo no Por Dentro do Laboratório. É alguma coisa concernente à palavra de Deus. Eu não deixo de falar. Não deixo de falar. Alguns me criticam, outros acham legal. Mas eu me aporto em estar no mesmo posicionamento que eu estou. Sempre falar a tempo e a fora de tempo. Sempre falar do que, como foi, como é a vivência. E como é bom você viver princípios. Princípios esse, que toda vez que você quebra um princípio, você também é quebrado nele. Eu já falei sobre isso aqui uma vez. É aquela que se você avança o sinal, e hoje tem os pardais, né, que são as câmeras fotográficas nos sinais. E quando você avança o sinal, você cometeu uma infração. Então você quebrou um princípio, que aquele semáforo está no lugar por uma lei. A lei do parar e prosseguir, a lei do aberto e a lei do fechado. Quando você quebra esse princípio, você também é quebrado nele por duas vezes. Pode acontecer um acidente, você pode morrer, ou você pode matar alguém. O outro princípio que se quebra é quando chega a multa, você olha e fala: caramba, cara, o governo é ladrão. Não, foi você que avançou o sinal, querido. Na BR as placas estão 60, outros lugares 70 e outros lugares 80, outros lugares 90, outros lugares 100, outros lugares 120.
O bonitão, no lugar de 60, ele está a 160. E os pardais estão ali. Aí quando chega a multa, você olha e fala, caramba, cara, que governo corrupto. Não, não foi o governo, foi você que estava no acelerador do pé. Você que estava acelerando seu carro, não é o governo. Você está vendo como é que é a lei, que você quebra princípios, você também é quebrado nesse princípio. É assim que funcionam as coisas na Terra. É assim, são princípios. Vamos falar por... Fala, meu amigo Júnior Hernandes, está assistindo a gente aí, sempre acompanhando. Júnior Hernandes, do canal 10. Vamos fazer uma propaganda aqui, mas eu faço essa propaganda porque merece. Vá no YouTube e procura lá, canal 10. Júnior Hernandes está sempre entrevistando pessoas e tem umas entrevistas muito legal, né? Eu digo que é o papo de graça, é o papo na lata. Ele convida as pessoas que não têm papo na língua como eu já fui lá para falar de injeção eletrônica. Qualquer outro dia nós vamos ali falar sobre autoanálise, psicanálise, ou somatização, de qualquer outra coisa dessa forma. Mas eu já fui lá, procure, que você vai ver que tem muita coisa legal, muita coisa bacana, de entrevista de pessoas lá dentro, em vários sentidos e conexões, né? Desde empresário a ex-garota de programa, você vai ver lá no canal 10. Assista lá, que é um negócio top. Top. É muito rápido os vídeos, não é cansativo como o meu porque eu sou chato. Mas, gente, por dentro do laboratório hoje eu quero mostrar duas coisas que têm acontecido decorrente de defeito de carro, né? Que é o que eu mexo, é o que eu vivo, é o que eu como do suor do meu rosto aqui dentro do laboratório. Não faço outra coisa e não sei fazer outra coisa a não ser mexer com carro, tá? E eu quero só dar um toque para que nós como brasileiro, a gente não tem aquele costume de ficar fazendo reparação em carro. Ou quando muito nós levamos o carro em algum lugar, quando está precisando de fazer alguma coisa, né? No limite ou no limited. Fora isso, a gente corre de oficina. Ninguém quer gastar. E quando não muito, o nosso país, nós pagamos muito caro por um carro. E pagamos muito caro para manter um carro. É muito caro manter um carro. Muito caro. Tudo no nosso país é muito caro. Aí quando a gente consegue um meio de locomoção, esse meio de locomoção, a gente vai cuidar dele com bastante carinho, porque é um bem. Entendeu? Um bem. Aqui a gente vai aproveitando e vai consertando até dos Fusca pra cá, né? Você vai mais um pouquinho pra frente, aí tipo outros lugares, como Estados Unidos, por exemplo, o carro quando tá muito velho, eles abandonam o carro lá, arranca a placa, porque a placa é dele. Não é aqui todo ano você tem que pagar emplacamento. Não, você paga emplacamento lá uma vez só. E você pode tirar a placa daquele carro, botar na moto, da moto botar... Não, na moto não, é exagero. De outro carro, porque você paga sob a placa. Se você pegar aquela placa e guardar ela, todo ano você vai pagar sob a placa. Ainda que você não tenha carro, a placa é sua. Mas é muito barato você pagar sobre a placa. Aqui você paga sobre tudo. Aqui você paga sobre rodas. Você paga tudo. Então, os benefícios é menos do que lá fora. Mas só na sintonia do que eu quero falar para você, exatamente por a gente pagar muito caro, porque fica a manutenção. A gente acha que a manutenção é cara. Eu disse no último vídeo aí, tem até um rapaz que foi ex-funcionário meu que está participando em Portugal, sobre isso que eu vou mostrar agora. Não é se tornar repetitivo, como eu disse no começo, é se tornar você que tem a sua oficina, você que vai assistir a gente, você que está começando agora a ter uma oficina, um auto center, e decorrente dessas questões, às vezes um cara de um auto center, ou um dono de uma loja de peças, tem muitas pessoas aqui por dentro aqui, que tem loja de peças, e às vezes você troca uma bobina, e de repente aquela bobina, ela com alguns dias ela queima no mesmo carro. Você vai lá e faz a garantia, manda para a fábrica, o cliente não vai ficar esperando, você prontamente vai lá no seu estoque e vai dar outra bobina para o cliente.
O cliente vai colocar essa bobina, talvez vai rodar um mês, ou menos do que isso, e vai dar problema de novo. Você vai ficar nesse troca-troca de bobina? Bobina. O que é uma bobina, Esdras? Eu tenho uma aqui bem suja, bem suja. Bobina é esse troço aqui, esse trambolho aqui. Esse aqui é de um Vectra. Mas aí o cliente, às vezes, leva na oficina, né? E a oficina, como está na garantia, o raciocínio do técnico que está mexendo é o seguinte: está na garantia, né? Na melhor da palavra, fuck you. Mas não é assim que funcionam as coisas. Você teria que trocou a bobina, ela estava trincada, ela queimou. Por que queimou? Entendeu? Por que queimou? Por que queimou a bobina? Essa é a primeira pergunta. E saber como é que o sistema de operação daquele veículo trabalha. Como, Wesley? Lendo manual. Gente, ninguém lê manual. Ninguém lê receita. O médico passa um remédio, igual eu fui no médico ontem. Se eu fosse ler todas as receitas dos remédios que eu comprei ontem, gente, eu tava lá em casa desde ontem até agora lendo receita. Primeiro, é que eu preciso de óculos para poder ler. Mas, gente, aí leva o carro no mecânico. O mecânico não tem aquela preparação e ele vai trocando bobina. Até acontecer o que aconteceu. Eu vou virar a câmera aqui para te mostrar o que está acontecendo. Vamos lá? Bom, gente, estou aqui no laboratório, por dentro do laboratório. E hoje, por dentro do laboratório, eu quero mostrar uma coisa para vocês. É por isso que eu estou meio rouco. E você vendo que eu estou falando hoje, eu estou falando bastante pausado, estou calmo, estou atordoado também, exatamente porque essa mulher está aqui do meu lado me forçando a trabalhar. Não é bem assim não. Entendeu, gente? Estou te vigiando. Aí, você viu? Não trabalha muito. Vocês estão vendo que ela está me vigiando. Para ele não trabalhar muito. Para mim não trabalhar muito. Olha... Rapaz, se você acha, o Júnior Hernandes, meu amigo, se você acha uma mulher dessa na terra, você pode casar com ela. Tô cuidando de você. Brincadeiras à parte, gente. Ela veio pra me ajudar mesmo. Ela tá ajudando aqui, me policiando, porque eu tô meio dodói, sabe, gente? Mas faz parte da vida da gente. Veja bem, gente. Semana passada eu fiz umas centrais dessa aqui. Essa aqui em 15 dias são 3 centrais que tá vindo pra cá. Eu acho que você já viu aqui, tá? Certo? Que eu vou pegar aqui, é esse componente aqui, ó. Esse componente, ele é assim. E esse aqui, olha o que aconteceu com ele. E olha aqui o componente, tá? Se eu passar aqui embaixo aqui, e você vai ver melhor ele ali no... Olha o que aconteceu com ele, ele estourou. Olha ali como é que tá. Tá vendo? Olha, essa aqui, em menos de 15 dias, é a terceira. Essa central é uma central que está se tornando rara. É uma Bosch, né? Uma ME7530, que calça aí alguns carros, como Gol, como Polo. Eu tenho uma que está pronta aqui na oficina. E o cliente não veio pegar. Mas aconteceu uma coisa bem parecida com essa aqui. Ela tá pronta. Ela tá toda isolada assim, porque eu preciso fazer um teste antes nela, de lacrar. Então essa central aqui estourou exatamente por causa do corpo. Mas você estava falando sobre bobina? Sim. Esse mesmo componente aqui, ó. Chega mais perto. Esse mesmo componente, ele é responsável pelo corpo. Só que desse componente aqui vem para cá para o microprocessador. Aí aqui tem outros componentes mais que é responsável pela bobina. Ou seja, sobrecarrega esse camarada e alguma coisa em volta vai sofrer. Entendeu? E alguma coisa em volta vai sofrer. E o que já está mais sofrendo é esse componente aqui. Essa central,
tem que fazer o reparo dela. E logo após fazer o reparo, o cliente é obrigatório trocar o corpo, né, que é o famoso TBI. Eu chamo de corpo, mas é o famoso TBI. E refazer os negativos do carro, porque senão vai voltar a queimar de novo. Só que tem uma gravidade. Você vai colocar uma peça nova, tá aqui. Você vai colocar uma peça nova, certo? Em cima de uma ruptura, e com certeza aqui estourou. E a gente vai ter que refazer algumas trilhas. Lembra da palavra de Jesus? Quando Jesus fala bem assim, não deitai vinho novo em odre velho, senão o odre velho vai contaminar um vinho. Nesse mesmo trecho Jesus cita, não se costura um remendo de um pano novo em uma roupagem velha, porque senão a ruptura é maior. Eu vou trocar, vou colocar esse componente aqui, ó. Se o cliente ou o técnico não corrigir nem o corpo e não corrigir os negativos do carro, pode vir que esse componente novo agora vai segurar as ondas e ele vai queimar o micro. Porque o micro é antigo, é velho. Eu vou te falar a idade dessa central. Não precisa ir longe não. Aqui, ó. Ela foi fabricada, esse carro, né, no dia 8/5/2014. Quantos anos que essa central está rodando aí? Então esse componente está rodando na mesma proporção. E agora eu vou colocar um componente novo. Então é por obrigatório o cliente mandar corrigir. Mas o cliente, talvez ele não vai querer corrigir. Mas eu vou atrelar ele à nota que se queimar de novo, eu preciso do carro dele. Porque eu fiz um tempo atrás, o cliente levou e ele não trocou o que deveria ter trocado. Queimou. Ele queria garantia. Eu pedi ele o carro, ele se estranhou de ter que trazer o carro. Certo? E às vezes é dessa forma, a gente quebra princípios. E uma peça dessa não é barato. Ela não é baratinha, não é negócio de centavos, não. Se você for comprar ela unitária, você vai pagar quase 2 vezes o valor de uma. Você tem que comprar um lote de pelo menos 10 a 20 peças para compensar pelo menos o frete. Nessa mesma proporção, eu estou com essa central, que é uma MS7530. E eu estou com essa central aqui também, que é uma 749, que é de um Peugeot. Certo, gente? Essa central aqui aconteceu a mesma coisa, quase que essa central aqui. Porém, em locais diferentes. Olha que doideira. Essa central aqui, ela tá morta. Morta que eu falo, ela não funciona nada. Eu vou mostrar pra você aqui no simulador. Deixa eu trocar de mão. E eu liguei aqui, ó. Eu liguei a minha linha 30, linha 15. A minha luz massa deu. Então quer dizer, quando dá essa massa aqui, aqui ó, seria a rotação. Já tá simulando e ela não bate nada. Não bate bico, ela não arma bomba, ela não dá centelha. Mas eu sei que o micro ainda não foi afetado, não queimou. O que me assegura o micro não ter queimado é exatamente uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Isso aqui é a tensão que eu tenho, que tá nesse pino aqui, ó. Se eu mexer esse pino aqui, eu vou diminuir ali, ó. Já vê que, ó, tá vendo, ó? Não dá pra fazer um vídeo, só se eu botar muito longe, pra você ver que eu tenho ali os 5 volts. Olha lá, ó, 5 volts. E quem fornece, deixa eu botar de longe, ó, eu vou mexer, não sei se vai dar pra você ver bem. Ah, vai dar sim, você vai ver agora. Espera um pouquinho, ali, ó, pronto. Agora você vai ver que eu vou mexer aqui e você vai ver lá, ó. Eu vou mexer, eu vou botar a mão aqui, ó, no mesmo pino, olha lá, ó. Desceu, olha lá, rodei, subiu. E quem faz esses 5 volts é exatamente esse camarada aqui. Então eu sei que ele não tá morto, mas a central tá morta. Ela até tenta trabalhar, ó, o relé tá, não tô mexendo em nada, tá? Ela até tenta trabalhar, mas não vai porque
ela deu um problema. E basicamente o mesmo defeito. Basicamente o mesmo defeito. Só mudou a posição, porque são carros diferentes. Aqui nós estamos falando de um carro Volkswagen, aqui nós estamos falando de um Peugeot. Mas cadê o componente queimado? Aqui, ó, esse celular, quando eu digo que eu gosto desse celular porque ele me torna bonito, não, é porque tem uma câmera muito boa, gente. Dá uma olhada. Deixa eu pegar uma pinça, né? Fica melhor eu tirar o mãozão da frente. E dê uma olhada. Tá vendo aqui, ó, esses componentes aqui, gente, ó, ao redor aqui, ó. Esse capacitor aqui, ó, ele estourou. Opa, ele estourou. E se você vê que tá queimado, ó. Tudo queimado. Ele era pra estar assim, com essa nomenclaturazinha em cima. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Opa, muita coisa não, mas dá pra você assistir aí. Queimou. E aqui em volta, eu fiz isso numa aqui, ó. Nessa perna aqui, ó, você vê, ó. Essa perninha aqui, ó. Você vê que tá queimado, tá vendo? Essa perna aqui amarelada, isso aqui amarelado. Você tá vendo que aqui, ó, parece... Aqui é onde que tá a pinça, ó. Na ponta da pinça, um amarelado. Se eu te falar que esse camarada aqui estourou e ele já vazou e ele já contaminou toda essa área aqui. Semana passada eu fiz uma que eu coloquei embaixo d'água, que eu lavei com água. Essa aqui. Tá pronta já. Então o que acontece? O que aconteceu com essa central, gente? Tensão. Carga. Tensão. Carga, tensão. Bateria. Ou os polos da bateria lá tá todo ensinabrado desse carro. Ou a bateria tá ruim. Ou esse carro tem problema. Eu não sei nem a cor desse carro. Nenhum desses dois aqui eu não sei nem a cor. Porque muitas das vezes o que interessa pra mim aqui, gente, é que eu gravei um vídeo essa semana, é exatamente o número do chassi do carro. A cor do carro não interessa pra mim. Às vezes eu só preciso da motorização do carro, quando às vezes essa logo não vem. Quando a logo não vem, como essa aqui, ó, o cliente já mandou o número de chassi hoje cedo pra mim gravar o número de chassi aqui. Tá gravado. Então, pela nomenclatura aqui, eu sei a motorização de qual carro que é. Sei o ano de fabricação, eu só não sei te falar a cor do carro. Certo? Eu só não sei te falar a cor do carro. Mas tanto essa quanto essa, eu consigo falar para você o número do chassi do carro, mesmo sem estar perto do carro. Isso aí é uma maracutaia, sabe? A gente é meio espírita, e por sermos meio espírita, a gente consegue desvendar algumas coisas. A única coisa que eu não consegui ainda é o número da loteria. Mas, olha, gente, ela foi lá, pegou até café pra mim, olha. Aí, ó, HP Mecatrônica. Aí, tá vendo? Rapaz, você tem uma mulher desse jeito, rapaz, eu sinceramente, viu? É do pai. Foi lá e fez até café pra mim. Mas, gente, continuando aqui. Então eu vou tirar aqui, vou desmontar, vou lavar e vou mostrar para vocês num outro vídeo como vai estar isso aqui. Todas essas duas centrais são de clientes. Pode ver que tá marcado aqui embaixo aqui, ó. Tá? Tá tudo marcado aqui embaixo, são de clientes, entendeu? Tá aí. Eu tô com uma pronta e essas duas para fazer. Tô na marcha lenta porque eu não posso fazer um esforço físico muito grande porque eu estou de resguardo. Mas isso aqui, gente, isso aqui é a mesma coisa que eu falei dessa aqui. Essa aqui começou, eu sei que esse componente é responsável pelo corpo de borboleta. Como o corpo de borboleta é um atuador, né, que trabalha de 0 e 12, ele fica invertendo a polaridade. Que a única inversão de polaridade que eu acho legal é num trabalho como esse, no atuador, né? Qualquer outra inversão de polaridade, aí eu já não acho legal. Mas a inversão de polaridade é isso aqui. Então, esse atuador aqui, por essa inversão de polaridade, e ele inverte mesmo, é a própria central, o próprio micro que manda a inversão de polaridade, 0 e 12, 0 e 12, 0 e 12. 0 e 12, para o motor de passo, motor do corpo. Então quando esse motor de corpo lá, ele entra em curto, ele faz isso aqui, mas o aterramento também faz. A mesma coisa é essa aqui, ó.
Inclusive, esse camarada aqui, isso aqui é um TLE. Tô sem óculos aqui, mas é um 7209. Um TLE 7209. Isso aqui também. Todos esses dois aqui, e esse componentezinho que eu mostrei para você em volta, é responsável pelo corpo de borboleta. Isso aqui também é responsável pelo corpo de borboleta. Então nós temos duas marcas de carro, né? Uma fabricada no Brasil e outra fabricada lá fora. Mas essas duas centrais são fabricadas pela Bosch, tá? Eu vou mostrar desde o primeiro passo a gente fazendo, que você está vendo aqui agora. No meio, que é o preparo da placa, a finalização da placa e essas duas placas funcionando. Assim, se Deus permitir. E é sobre isso, minha reflexão de hoje, do Por Dentro do Laboratório. Eu não poderia deixar passar aqui sem essa informação, porque vale muito. Eu gravando um vídeo esse tempo atrás, um dono de uma autopeça em Santa Catarina entrou em contato com a gente, tá? Querendo saber mais sobre a questão da bobina, tá, gente? A questão da bobina. Essa é uma. Ali nós temos outra aqui, ó, que é o que a gente usa na bancada de teste. Querendo saber por quê. Ele não tem muito tempo de loja de peça e ele está tendo muita retorno de bobina. Aí eu até me assustei, porque lá é uma terra fria. Santa Catarina é terra fria, mas ele estava me falando que é de Balneário de Camboriú. Então, quer dizer, ele está perto da praia, assim como nós estamos aqui. Balneário de Camboriú já está dizendo que é um balneário, né? Mas ele entrou em contato, um cara muito gentil, e perguntando pra gente como proceder numa situação dessa de garantia. Eu achei muito legal a atitude dele, entendeu? Me falar sobre a loja de peça dele e as dificuldades que ele está tendo. Você está vendo que isso aqui não é só voltado, às vezes, gente, para as pessoas daqui de Vitória, para algumas pessoas que me assistem. Tem gente que não curte, mas tem gente que assiste. Tem gente que depois ele procura o vídeo aí e às vezes encontra a gente aí pelo meio do Facebook perdido ou no Facebook de um amigo em comum, e nós estávamos falando sobre essa questão aí. Ele entrou em contato com a gente para saber mais sobre como ele vai proceder nessas questões aí de ter que fazer garantia, uma garantia já estendida para um carro que se troca 3 bobinas do mesmo carro em um tempo de, diz ele que não teve 60 dias, ele teve que fazer as garantias da bobina. Só que aí, gente, quando chega na fábrica, a fábrica sabe por que a bobina estourou, né? Pode ser de carro diferente, mas a informação tem deixa eu pegar, botar para carregar aqui. E botei para carregar aqui. A fábrica tem. Deixa eu virar aqui porque eu tive que botar para carregar ali, gente, porque tá indo embora a bateria, já estava fraca a bateria. Eu não ia estender tanto assim, mas como eu gosto de conversar com vocês, estamos aqui. Gente, então entrou em contato com a gente esse dono dessa autopeça. Eu orientei ele a todas as vezes que ele for vender a peça, entendeu? Ele é lógico, ele vai fazer uma nota, porque se tem garantia, tem nota. Ele sempre escrever algumas coisas concernentes a isso. Eu fiz uma tabelinha para ele, né? Mandei para ele do que ele deveria se atrelar à venda da bobina. Qual a observação da venda da bobina, né? Ou de uma suposta troca da bobina em um vencimento muito curto prazo, com o mesmo problema. Então por isso que eu estava falando, a gente aqui no Brasil, a gente não tem essa questão de manutenção, mas o certo, dependendo do ano do carro, você já pedir para refazer o cabeamento dos negativos e positivos do carro. Gente, não é tão caro, dependendo do ano do carro, não é tão caro. Mas o que acontece? A gente fica com medo do mecânico, a gente fica com medo do eletricista, a gente fica com medo do técnico de injeção eletrônica e acha que o camarada vai dar uma facada. Na verdade,
Na verdade, isso aqui não é ainda uma facada. Na verdade, aquilo ali, se não tiver uma correção lá, a quem vai segurar o pepino agora sou eu. De um carro que eu não sei nem a cor. Mas aí a gente orienta e coloca na nota, tá? Sobre o que está ocorrendo no carro. A gente orienta a pessoa a refazer isso aí. Além daquilo ali, refazer a parte elétrica. E outra coisa, que eu disse para ele, sempre digo, gente, o camarada vai lá, essa é para finalizar, para mim poder tomar um remédio, que deu o meu horário, deu tomar o meu remédio. O camarada vai lá, ele compra um carro, ele se preocupa em colocar roda no carro, né? Ele quer tirar uma roda 13, botar uma 14, quer tirar uma 14, quer botar uma 17, ele bota pneu, ele rebaixa, ele bota xenon, ele vai lá e bota uma trulheira de som no carro. Eu respeito, eu detesto, mas eu respeito, tá? Num carro, e ele quer que um alternadorzinho gere tudo, e ele vai lá e coloca uma usina de bateria no carro, bateria de caminhão, bateria de gel, bateria de ônibus, rapaz, se bestar mais um pouquinho, a Tesla vai vender bastante bateria para esses caras que equipam som, que gostam de colocar som no carro, mas ele esquece de reforçar o cabeamento do carro. Gente, eu já vi carro derreter, módulo de som, módulo de carro, queimar tudo, exatamente porque não houve, Isaac Caldeira, Deus que abençoe, querido, não houve um reforço. O cara só lembra do batidão do som, mas ele não lembra que a sobrecarga que ele vai trazer para o sistema. E quem está instalando também, muitas das vezes, quer botar uns cabos. Hoje tem aí a galera que bota os cabos bonitos, umas chaves liga e desliga, bonita para o som. Tem aquela igual daquele caça da Top Gun, né? Que você levanta uma hastezinha vermelha, tem um botão por baixo, um negócio de luxo. Só que ele esquece do consumo, de quanto que é uma chavinha daquela. Tem chavinha daquela ali que ela começa com 5 e vai até 120 amperes. O consumo daquela chavinha compromete o sistema de injeção eletrônica. Então, de repente, às vezes a gente pega um negócio desse que você não sabe nem o carro que é, a gente vai se precavendo disso tudo. Não é que você não vá colocar um som no seu carro, que é proibido. Ah, você está me proibindo? Não, de maneira nenhuma. O carro é seu, entendeu? O carro é seu. Eu não estou te proibindo. A gente está aqui para uma orientação. Não é um curso, é um tutorial, mas que você faça isso. Beleza, joia, gente? Um beijo, um abraço, que Deus te abençoe poderosamente. Obrigado por ter participado, tá sempre com a gente. O Roberto Júnior, o Júnior Hernandes, o Márcio César, Mário César, que está nos assistindo também, a Magda Andrade, o Isaac Caldeiras. Tem muita gente que por trás dos bastidores faz tudo isso acontecer. E te peço você, nas suas orações, nas suas rezas, nas suas precações, o que você entende por falar com todo soberano, me coloque e me inclua nesse meio aí, que é muita coisa que eu sei que você pede para ele. Me inclua no meio. Pede para esse careca aqui, que Deus é bom na sua infinita misericórdia, e nós estamos vivendo e precisamos sempre de milagres, e Ele sempre faz o melhor para a nossa vida. Um beijo, um abraço, que Deus te abençoe poderosamente, né? Você, a sua família, os seus projetos, os teus sonhos, e acima de tudo, eu não vou te pedir que Deus te dê dinheiro, eu vou te pedir que Deus te dê saúde, tá bom? Que Deus te livre de todas as guerras. É isso, o resto é consequência. Dinheiro não. Um abraço, gente, fica com Deus.